Um, dois, três, valendo! E você está animadíssimo para fazer exercícios de noções gerais de classes gramaticais. Então, nessa aula é um apanhadão, né? E, inclusive, deixei algumas questões que ultrapassam, extrapolam o tema de noções gerais de classes gramaticais para a gente ter uma noção da vida como ela é. E a vida como ela é, nem sempre separa tudo, cada coisa no seu quadradinho. Há algumas questões que vão misturar conteúdos, como as que veremos aqui. Algumas, tá? E aí nós vamos passando por esses conteúdos, entendendo como cada coisa é cobrada, fazendo as revisões necessárias. Você já preparou aí, sei lá, um post-it ou um material para você ir fazendo pequenas fichas, anotando seus comentários, do jeito que você acha que faz mais sentido, porque cada aluno se ajusta de uma maneira. Então, ó, nossa primeira questão traz um trecho que provavelmente foi extraído do texto maior da prova, e a gente só precisa do trecho, né? Leia. Um belo transatlântico cortando as águas enchia as duas páginas da revista. E o garoto encostou seu queixo sobre a mesa, mal contendo sua emoção. Quer dizer, ele nem continha direito à emoção, né? Em relação ao trecho acima, assinale a alternativa correta. Então, você está buscando a resposta mais certa entre as que foram oferecidas. A primeira coisa que eu tenho aqui, ó, é a palavra mal tem a função adjetiva, equivalente a, de forma leve. Então, ele encostou seu queixo sobre a mesa, mal contendo sua emoção. Não tem a ver com contendo a sua emoção de forma leve. Ele nem continha direito, não conseguia conter sua emoção. Então, esse mal contendo a sua emoção é não conseguia conter. Eu tenho dois problemas. Esse mal não tem função adjetiva, ele tem uma função adverbial, porque ele está modificando o verbo conter, né? Mal continha sua emoção. Não contendo direito, aqui, ó. A ideia é essa daqui, mal contendo direito sua emoção. Então, esse termo tem valor adverbial e nem significa de forma o quê? Leve. É mal contendo a sua emoção, não conseguia conter direito, não conseguia fazer com que a emoção ficasse no lugar certinho, compartimentada ali. Ele expressou a sua emoção. Então, essa daqui a gente já sabe que ela é errada. Não tem natureza adjetiva e não equivale a de forma leve. Eu olhei as duas coisas, sempre é importante a gente pensar que sentido está num quadradinho e a classe está em outro quadradinho quando se trata de análise, né? Uma das partes aqui que estivesse errada já seria um item inadequado. A palavra encher, que dá origem à forma verbal enchia, é grafada com CH. Assim como enxaqueca e enxurrada. Oi, oi. Ó, realmente a gente tem o seguinte: são com CH todas as formas de encher. Então, encher, enchido, enchimento, preenchimento, né? Encheção e todas as formas derivadas de charque. Charquear, então tudo CH. E depois desse dígrafo EN aqui, ó, o normal é que a gente use a letra X, como acontece, por exemplo, em enxame. Então, enxaqueca, com X. Enxurrada. Depois do dígrafo, aqui, ó, EN. Ô, Flávia, dígrafo mesmo? É, gente, porque é assim, ó, encher, tá vendo? Então, isso aqui é um nasal, né? Depois desse dígrafo aqui, o normal é a gente usar X, como acontece em enxame, como acontece em enxaqueca, como acontece em enxurrada. Então, o normal é usar a letra X. São com CH os derivados de encher e os derivados de charque. Então, já pensou nisso aqui. No meio da questão, a gente tem classe, ortografia, e aí vem um item de pontuação. A vírgula antes do conector E se justifica porque as orações que compõem o período têm sujeitos distintos. É isso aqui. Essa é a verdadeira, ó. Quando eu penso nesse período, eu tenho o seguinte: um belo transatlântico
enchia as 2 páginas da revista. E o garoto encostou o queixo sobre a mesa, mal contendo a emoção. Então, a vírgula antes do conector E apareceu porque eu tenho orações com sujeitos distintos. Isso é muito comum. Então, aqui, ó, vírgula antes do conector E, ela é indicada. Eu tenho sujeitos distintos, sujeitos diferentes. Por isso que a gente usa a vírgula antes do conector E. Então, essa daqui tá verdadeira. Mas eu continuei pensando nas alternativas, avaliando o quadro. O pronome seu e o pronome sua apresentam diferentes referentes distintos, fazem retomada de palavras diferentes. Não, nos 2 casos, ó, o garoto encostou seu queixo, o queixo do garoto, sobre a mesa, mal contendo sua emoção. Emoção de quem? Do garoto. Então, não são referentes distintos. Nas 2 ocorrências, a retomada diz respeito às emoções do garoto e o queixo do garoto. Então, quando eu penso queixo de quem? Do garoto. Emoção de quem? Do garoto. Então, nas 2 ocorrências, retoma-se o termo o garoto. Logo, não temos referentes distintos. A substituição da expressão sobre a mesa por na mesa alteraria substancialmente o sentido do trecho analisado. Gente, a gente até pode pensar assim, sobre, em cima, e na mesa, mais esparramado, mas não alteraria substancialmente, ó. Colocou o queixo sobre a mesa, colocou o queixo na mesa. Claro que se a gente for pensar, o sobre é melhor nessa situação, porque é encostar, né? É apoiar, beleza? E ele não tirou o queixo e pôs o queixo que na mesa, mas não alteraria substancialmente o sentido do trecho analisado. Principalmente porque você entende que a gente não vai tirar o queixo, tá? E tacar na mesa. Então, como ele não vai tirar o queixo e tacar na mesa, a gente sabe que essa alteração de sentido é sutil. E é, na verdade, muito mais um produto do que você vai entender com a frase, né? Então, trocar aqui sobre pôr na mesa, colocou o pé na mesa ou sobre a mesa, não vai fazer diferença do ponto de vista semântico. Então, não haveria alteração. Isso aqui, ó, não haveria. De sentido. É igual colocar o pé na mesa ou sobre a mesa, nada aí seria alterado. Então, errada. E a nossa resposta vai ser a letra C, de continuarei estudando, e com certeza há questões na prova que envolvem vários conteúdos, como aconteceu nessa daqui, ó. A gente tem ortografia, classes gramaticais, referenciação, tudo num pacote só. E isso é muito importante, porque senão a gente faz só questão fácil, né, gente? Quando a gente não pega questão, mistura vários assuntos, a gente tende a pegar as questões mais fáceis. Não é assim que a gente vai trabalhar, né? Respirou e continuou. Leia as proposições a seguir com atenção ao emprego dos pronomes. Então, aqui a gente já tem um recorte que diz respeito ao emprego dos pronomes, de acordo com a norma padrão. Aí eu olhei as frases e falou assim, ó, informou-me que daria-me explicações mais tarde. Aí olhei, não nos informou sobre o que nos faria perder a vaga. Refeririam-se aos problemas já analisados? Dessa forma, far-se-ão novas consultas. Estão corretas quantas das preposições? Assinale a alternativa que contém essa resposta. Bom, uma questão com um enunciado meio truncado, mas pediu para você olhar pronome em relação à norma culta. E eu estou olhando correção gramatical. O que eu já fiz? Observei que na primeira havia um erro de colocação. Informou-me que me daria explicações mais tarde. Por que eu estou vendo um erro de colocação aqui, ó? Daria é futuro do pretérito. E os futuros do indicativo não admitem
ênclise. Então, aqui, ó, futuros do indicativo tanto o futuro do presente quanto o futuro do pretérito. Então, futuros do presente não admitem ênclise. Então, nesse caso, não posso ter ênclise. Continuei pensando, continuei lá na minha lógica, tá? Ó, se eu quisesse, eu ainda poderia melhorar aqui para quem tem rei, ra, remos, reis, irão. E futuro do pretérito, ria, rias, ria, ríamos, irieis, iriam, beleza? Então, aqui eu tenho as terminações dos futuros do indicativo. E aí eu sei que eles não admitem ênclise. Ênclise é o pronome colocado depois do verbo. Então, isso aqui eu sei que tá errado, ó. Refeririam, tá vendo aqui, ó? Iriam, iria. Essas terminações aqui, né? Então, basicamente, já sei que a 1 está errada e a 3 errada também. Não atrai, ó, não nos informou sobre o que atrai, sobre o que nos faria, esse que é um pronome relativo, o que nos faria perder a vaga. Dessa forma, como tem vírgula, a gente evita a próclise, far-se-ão novas consultas, mesóclise com futuro, tá certo? Com futuro do indicativo. Então, estão corretas quantas das proposições? Apenas duas. Quais sejam a 2 e a 4. Então, a gente sabe que, havendo vírgula, evita-se a próclise. Não é de todo proibido, mas a gente já teve muitas questões em que essa regra apareceu. Agora, no TSE mesmo, 2025, apareceu uma questão dessa, tá? Sebrasp, que foi a banca. Então, ó, havendo vírgula, evita-se a próclise. E é proibido o uso de ênclise com futuro do indicativo. Logo, aqui, mesóclise, tá? Aqui, o não é palavra atrativa e o pronome relativo também é palavra atrativa. Então, são casos obrigatórios de próclise. Aqui, ó. Eu costumo brincar com vocês, falar assim, o que é obrigatório em próclise? Nasgue, ride, oies. Vai pôr no seu braço aí até você o quê? Decorar. Então, o N aqui é palavra de sentido negativo. Aí, depois, a gente tem advérbio sem vírgula. Depois, conjunção subordinativa. Gerúndio precedido de em. Aí depois, ride são pronomes, então eu tenho pronomes relativos, tipo o que aparece aqui é um relativo, né? Indefinidos e demonstrativos. E tenho também tipos de frases que obrigam a próclise. Frases optativas, são aquelas que exprimem desejo, interrogativas e exclamativas. Um tracinho só para ficar melhor. Então, nasgue, ride, oi, nada mais é do que um mnemônico só para você gravar os casos obrigatórios de próclise. Então, aqui, ó, eu tinha palavra de sentido negativo e pronome relativo. Basicamente, essa regra contemplada e essa daqui, ó.
beleza? E com isso você finalizou a questão 2, entendendo que em noções gerais de classe você pode ter uma questão, por exemplo, de colocação pronominal. Respirou e continuou a vida. Temos o seguinte, a deusa juventude traz vantagens, mas eu não a quereria para sempre. Ah, eu também não, gente. Tô achando ótimo envelhecer. Lógico, uma ruguinha aqui, bastante ruga, ainda mais hoje, sem maquiagem. Mas envelhecer é um privilégio. Afinal de contas, se a gente não envelhecer, a gente morre, né? Então, vamos torcer para que todos nós possamos envelhecer. Minha mãe morreu com 53 anos. Vê se eu tô querendo isso pra mim. Não, né, gente? Tô querendo envelhecer, ver meus netos, bisnetos. Igual minha avó. Minha avó tá com 96 anos, maravilhosa. Maravilhinda, na verdade. Então, ó, mãe da minha mãe, tá? Minha mãe partiu cedo, mas me deixou uma avó maravilhosa, fofa, cativante, tudo de bom. A deusa da juventude traz vantagens, mas eu não a quereria para sempre. Então, quereria, esse iria é um indicativo de futuro do pretérito do indicativo. E marca hipótese, né, gente? Possibilidade. Então, eu tenho aqui futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito do indicativo é essa daqui. O que acontece? Às vezes a gente confunde essas terminações aqui, ó. Ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Essas terminações são terminações do pretérito imperfeito do indicativo. A gente, inclusive, até brinca, né? Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Que essas são todas as possibilidades que a gente tem aqui. O ia é uma delas. Então, poderia ser vá, né? Eu amava, eu vendia, eu tinha e eu era. E aqui, ao lado disso, muito parecido, a gente tem ria, rias, ria, ríamos, rieis, riam. Isso daqui é futuro do pretérito do indicativo. E aí, vamos aproveitar e vamos fazer o verbo querer, que esse verbo aparece muito em prova, né? Então, eu falo assim, ó, eu queria, quer dizer, não quero mais. Ah, eu queria sair com você, não quer mais. Passou, vontade. Então, eu queria, tu querias, ele queria. Nós queríamos, vós queríeis, eles queriam. No futuro do pretérito, eu quereria, tu quererias, ela quereria, nós quereríamos, vós quereríeis, eles quereriam. Então, isso aqui que nós temos no futuro do pretérito. Como a gente não está fazendo nada, vamos aproveitar para fazer o futuro do presente do verbo querer, porque ele também aparece e é mais exótico. Vocês já viram aquela música do Caetano Veloso? Será que ela quererá? Será que ela quererá? É isso aqui. Então, nós vamos ter quererá, ó. Eu quererei, tu quererás, ela quererá, nós quereremos, vós querereis, eles quererão. Então, será que ela quererá, né? Indicando aí o futuro do presente. Flávia, isso existe, isso é de Deus? Não, isso é mais do que de Deus, isso é divino, pode aparecer na sua prova, inclusive, tal como ocorreu aqui. Então, ó, mas eu não a quereria. E geralmente essa forma aqui vai indicar o quê? Hipótese, possibilidade. Então nós temos um verbo no futuro do pretérito do indicativo. Gente, tem que ficar bastante atento, porque existem algumas questões
que marcam essa dicotomia entre queria e quereria. Pergunte se substituindo, por exemplo, mantém o sentido. Ó, eu podia fazer isso no passado. É diferente de eu poderia fazer isso, que marca uma hipótese, uma possibilidade. Em determinados discursos, o que pode acontecer é a gente, como usuário da língua, tomar um pelo outro. Então, indicar hipótese valendo do pretérito, o que não é muito adequado, né? Na norma culta, o ideal seria o uso do futuro do pretérito para indicar hipótese e possibilidade, e o uso do pretérito imperfeito para indicar ato passado, beleza? Então, eu queria sair com ele, não quero mais. Não quero mais. Eu quereria uma chance, uma polidez, nesse caso aqui. Respirou e continuou. Essa questão aqui ela é bastante maldosa. Ela requer um conhecimento bem específico e bem refinado da classificação dos pronomes, principalmente dos pronomes pessoais, tá? Então, na oração, desculpem, lutou contra ele e contra todas as suas opiniões para se salvar. Eu começaria a questão fazendo a parte mais fácil. Para se salvar, salvar a si mesma, não é isso? Ou a si mesmo. Então, aqui, ó, salvar a si. Nesse caso, eu tô vendo que é um pronome reflexivo. Por que é um pronome reflexivo? A ação recai sobre o próprio agente. Então, aqui, ó, a ação recai sobre o próprio agente. Aí, o meu probleminha tá nesse ele aqui, ó. Porque quando a gente olha rápido, a gente pensa assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto. Aí a pessoa vem aqui, já vê esse daqui, marca. E aí, sabe o que acontece? Cai no buraco, porque não é um pronome reto. Olha o que tem antes aqui, uma preposição. Se eu tenho uma preposição, esse ele que tá aqui é um pronome oblíquo tônico. Então, pronome oblíquo tônico. Então, ó, eu vou começar com o que eu sei. Pronome reflexivo não é demonstrativo, não é reto. Sobrou isso aqui, ó, pronome pessoal do caso oblíquo, de modo que a resposta vai ser a letra D de Deus ajuda menino que senta e estuda. E ajuda a professora também que faz revisão para o menino. Então, bora lá para uma revisão pensando nos pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto eu, tu, ele, nós, vós, eles, claro que pode ser ela e elas aqui. O que a gente sabe sobre os pronomes pessoais do caso reto? Eles funcionam como sujeito ou como predicativo do sujeito. Então, neste caso aqui, ó, funcionam como sujeito ou como predicativo do sujeito. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, entendeu que ele faria o trabalho. Então, quando eu falo entendeu que ele faria o trabalho, ele, conjugando o verbo fazer, fazendo o papel aí de sujeito deste verbo. Portanto, pronome pessoal do caso reto. Aí, na sequência, eu tenho os pronomes oblíquos. Então, do caso reto, eu vou para aqui para os oblíquos. Os oblíquos podem ser oblíquos átonos. Átonos são sem preposição, eles se ligam diretamente ao verbo. Então, vou colocar aqui, ó, sem preposição. O que vai ser pronome átono? O, a, os, as e variações. O que é variação? No, na, nos, nas, lo, lá, los, las.
Então, isso aqui, lhe, ilhes, mete-se, nos e vos. Bom, esses pronomes aqui, ó, mete-se, nos, vos, eles também podem ser pronomes o quê? Recíprocos ou reflexivos. Então, esses mesmos aqui, ó, mete-se, nos, vos, a depender da frase, eles podem ser recíprocos ou reflexivos, a depender da ideia que eles vão trazer para a frase. A ideia de recíproco é um ao outro. A ideia de reflexivo é a ideia de a si mesmo. Então, beleza, é o contexto semântico que vai definir. Mas eu ainda tenho pronomes oblíquos tônicos. Os tônicos são aqueles que vão apresentar preposição, com preposição. Esses pronomes tônicos, eles vão funcionar, em regra, complementos ou adjuntos, tanto verbal quanto adnominal. Então, normal é que a gente tem isso aqui. E quais vão ser esses pronomes oblíquos tônicos? Então, eu começo lá minha listinha assim, ó. Mi, ti, si. Aí, depois eu tenho nós, vós, ele, ela, eles, elas. E aí eu vou ter comigo, contigo, consigo, conosco, convosco. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter nós, vós, ele, ela, eles e elas em mais de uma listinha. Eu e tu não, mas esses em amarelinho aqui, ó, eles precisam de um alerta, né? Você olhou para eles, então o que acontece? O que vai definir? Aqui eles funcionam como sujeito, como predicativo de sujeito, e aqui eles funcionam como complementos ou como adjuntos e aparecem preposicionados. Então, vamos supor que eu tivesse uma frasezinha assim, ó. Referiu-se a ela com carinho. Alguém, né, aqui um sujeito, referiu-se a ela. Quem se refere a alguém. Então, esse termo que está aqui, ó, é um objeto indireto. Aqui é sujeito. Ó. Se esse termo é um objeto indireto e ainda está preposicionado, isso aqui é um pronome oblíquo tônico e não um pronome reto. Então, eu preciso ter uma noção desses pronomes pessoais e preciso ter uma atenção maior em relação a esses pronomes aqui, porque, a depender da frase, eles vão receber diferentes classificações. Voltei aqui à minha questão, lutou contra ele e contra todas as opiniões. Quem luta, luta contra alguém. Isso aqui é um objeto que indireto. Eu tenho uma preposição, portanto, o meu caso é de pronome pessoal do caso oblíquo e, mais especificamente, oblíquo tônico, porque está precedido de preposição, no caso, a preposição contra, e funciona como objeto indireto. Pensaram nisso? Então, beleza. Letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda. De devo estudar. E aí você continuou já fazendo um esqueminha desse, que é sempre bom revisar a matéria, né, gente? Você tá aqui é para isso, não é só para marcar o gabarito, não.
Bom, aí depois o povo tá lá querendo ser papiloscopista. Tem que estudar português, tem jeito não. O jornalista decidiu que, no feriado, iria fazer um passeio com os filhos no zoológico da cidade. Na volta, reuniria os amigos e tomariam uma boa água ardente, enquanto pensavam em um passatempo que não fosse falar de política ou de esporte. Ixi, gente, beber e falar de política e de esporte é tenso, hein? Tomara que, né? Beba água ardente e não fala disso, não. Assinale a correlação correta entre a palavra dada, extraída do trecho acima, e o seu processo de formação. Bom, antes da gente pensar aqui nos processos de formação, deixa eu ver se eu tenho uma folhinha aqui. Deixa eu pegar uma folhinha lá do final, só para você ter uma ideia, tá? Então, quando eu penso no processo de formação, na hora que falou assim, ó, processo de formação de palavras, na minha cabeça, automaticamente já apareceu assim, ó. Eu tenho o básico, que é derivação, e outro que é composição. Na hora que eu pensei em derivação, os modelos mais básicos que apareceram para mim: prefixal, que vai ser acréscimo de prefixo, sufixal, acréscimo de sufixo. Eu posso ter prefixal e sufixal, que vai ser um acréscimo de prefixo e sufixo, mas esse acréscimo é independente. Eu já ponho aqui, ó. Eu tenho parassíntese, que é um acréscimo de prefixo e sufixo, mas dependente. Eu tenho imprópria. E tem uma outra que a gente chama de regressiva, também chamada de derivação deverbal, né? Derivação regressiva, ela forma verbos, ela forma substantivos, na verdade, a partir de verbos. A venda da casa, a partir do verbo vender. Então, ó, primeira coisa que eu já tinha era uma noção na minha cabeça das possibilidades. E fui fazendo as possibilidades. Olha aqui, ó. Pensei assim, prefixal, desleal. Sufixal, lealdade. Prefixal e sufixal. Fiz lá, ó. Deslealdade. Prefixo e o quê? Sufixo. Para síntese, eu pensei numa colocação dependente. Então, eu pensei emagrecer. Não existe emagro e nem emagrecer. Ou falar, mas o povo fala esmagrecer, mas é outra coisa. Aí é outro problema. Gente, agora se falasse comigo que falar esmagrecer, emagrece, eu falava, tá? Então, não julguem, porque se emagrecesse, eu falava. Então, não tem jeito de emagrecer comendo leite condensado, não, né, gente? Eu adoro um leite condensado. De vez em quando eu faço uma reflexão, assim, íntima mesmo, aquela quase que dolorosa. Flávia, se você comer isso, minha filha, não dá para emagrecer, não, mas dá para ser feliz. Um pouquinho dá. Isso é verdade. Então, ó, vem de magro. E eu não faço emagro e nem emagrecer, né? Então, eu tenho só de magro. Eu fui lá, coloquei prefixo e sufixo. Aqui, ó, já existe desleal e existe o quê? Lealdade. Então, eu tenho as duas possibilidades independentemente. A derivação imprópria diz respeito à mudança da classe gramatical. Então, aqui, ó, não tenho um isto a reclamar. Nesse caso, eu peguei isto, que era um pronome demonstrativo, coloquei um artigo antes dele e ele virou o quê? Substantivo. Fiz um processo de substantivação. E a derivação regressiva, eu peguei, por exemplo, um verbo, tipo vender, e a partir desse verbo eu fiz venda, o substantivo a partir da redução desse verbo. A venda
da casa, por exemplo. Eu peguei um outro verbo, beijar, e fiz beijo. Abraçar e fiz abraço. Entendeu? Então, derivação regressiva, essa formação de verbal a partir do verbo. E aí eu vim para a composição, pensei, ó, as composições mais comuns em prova, a gente vai ter composição por justaposição, composição por aglutinação e a composição por hibridismo, que é mais chatinha, porque você deveria reconhecer que as palavras são de origens distintas, aparece. Justaposição, eu falo, por exemplo, passa tempo. Passa mais tempo, não perdeu o fonema. Na aglutinação já ocorre perda de fonema. Ó. Aguardente, eu tenho água mais ardente. A aglutinação apareceu aqui, ó. Esse azinho ficou aglutinado. E hibridismo eu posso dar, por exemplo, televisão, que a gente tem radical grego e latino compondo a palavra. Então, na hora que eu li processo de formação de palavras, tipo, antes de eu começar a questão, eu já pensei nisso aqui tudo. Ah, Flávia, eu não consegui pensar nem na metade, mas agora já tá pensando um pouco mais, já tá pensando um pouco melhor, já tá aí, ó, dedo obstruindo as ideias. Respira, pensou nesse mapinha aqui, volta lá para sua questão, porque ela trata desse conteúdo. Então, ó, eu quero saber a correta em relação ao processo de formação, mas para isso eu precisava ter uma noção dos processos de formação. E eu já aproveitei essa revisão, porque a 6 também é de processo de formação, ó. Tá falando de derivação imprópria. Então, já adiantamos o caminho para a 6. Jornal forma jornalista. Então, eu tenho um caso de derivação sufixal. A derivação sufixal, ela produz um acréscimo depois do radical, né? Aguardente. Aguardente é uma composição. Aqui a gente tem a aglutinação da letra A, mas são 2 radicais. Então, a primeira coisa é água mais ardente. Se são 2 radicais, nós já estamos falando de composição. E no caso, como há a aglutinação de uma letra, composição por aglutinação. Volta. Aí ele usou um jeito diferente de escrever parasintética, porque ele colocou assim, ó, parasintetismo. Bom, é a mesma coisa de derivação parasintética, só que volta não é parasintética, volta é regressiva. Veio do verbo que voltar. Então, voltar, que é verbo, fez por regressão, volta. A volta do rapaz. Então, o caso aqui é derivação regressiva, que pode ser chamada também de derivação deverbal, veio do verbo. Chegou em passa-tempo, passa mais tempo, nós temos uma composição por justaposição. Amém, Senhor, porque a gente precisava de uma resposta correta, né? Então, ó, errada, errada, errada. E a nossa resposta, letra D, de Deus ajuda menino que revisa a matéria, que está fazendo a questão para estudar e não para falar que fez um monte de questão, porque isso não adianta nada. Então é isso. Respirou e continuou. Agora, eu tenho uma questão falando sobre derivação imprópria. E eu já sei o que é derivação imprópria. A derivação imprópria é quando eu não tenho uma alteração na palavra, mas ocorre uma alteração na sua classe. Então, há uma alteração na classe da palavra. Então, nesse caso aqui, há uma alteração na classe da palavra. Bom, vamos ler o enunciado. Nas gramáticas, na parte referente à formação de palavras, que está dentro de morfologia, tá, gente? Morfologia
inclui tanto classes quanto formação de palavras. A morfologia, ela se divide em classes gramaticais e formação de palavras. Está descrita a possibilidade de se empregar uma classe de palavras com funcionamento típico de outro, mecanismo conhecido como derivação, o quê? Imprópria, a uma alteração na classe da palavra. Tendo essa informação em mente, considere os fragmentos destacados a seguir. Também entre os grandes, temos os pintores, com seus autorretratos. Grandes, deve ser grandes artistas. Porque aqui, ó, também entre os grandes, temos os pintores. Então, entre os grandes artistas, nós temos os músicos, os pintores. Esse grandes está precedido de artigo e é um termo substantivado, é uma substantivação. Por que é uma substantivação? A palavra grande, principalmente, é um adjetivo. E ela foi empregada como substantivo. Então, ela foi empregada como substantivo. Então, neste caso aqui, na número 1, ocorre um processo de derivação imprópria. Então, a palavra grande, normalmente adjetivo, foi empregada como substantivo, então é um caso de derivação imprópria. O advento da Web 2.0 expandiu o falar de si. Falar é verbo. Então, neste caso aqui, ó, a gente tem falar, normalmente é uma palavra que pertence à classe dos verbos e foi empregada como substantivo, projetando aqui um caso de derivação o quê? Imprópria. Então, caso de derivação imprópria. O advento da Web 2.0 expandiu o falar de si. Então, essa daqui também tem, né? Então, eu já comecei assim, ó, essa ou essa. Não vai ser aqui, não vai ser aqui, não vai ser aqui. Que eu já tenho duas que tem. Já o internauta, só que internauta é profissão, e profissão já é substantivo, não é o homem internauta, né? Internauta é uma profissão, o professor, né? Ô, Flávia, mas profissão, usuário, né? Então, nesse caso, a palavra já é substantivo. Pode usar também a palavra, já é substantivo. O áudio, o vídeo, essas três palavras, ó, já são substantivos. Incluindo a voz e o gesto, também já são substantivos. Então, se essas palavras já são substantivos, a gente não tem um processo de substantivação. A 3 não apresentava esse processo. Então, aqui, ó, a 3 não. De modo que a nossa resposta será apenas 1 e 2. Na 3, as palavras já eram substantivos, então não ocorreu um processo de substantivação. A derivação imprópria, em regra, gente, é um processo de substantivação, tá? Eu pego uma palavra de outra classe gramatical e transformo essa palavra em substantivo. É o mais comum a gente observar, tanto em prova quanto na realidade da língua mesmo. O processo de substantivação é muito comum em se tratando de troca de classes. Então, resposta letra C de continue estudando. Depois eu tenho o seguinte, leia o trecho a seguir. Enquanto crescia, então na hora que eu pensei em crescia, eu pensei assim, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Aí, eu já sabia que esse verbo estava no pretérito imperfeito do indicativo. E aí, quando eu olhei assim, ó, o tempo verbal do verbo destacado indica, eu percebi que a questão era semântica.
Então, eu não estava querendo saber o tempo, eu estava querendo saber o sentido. Aí eu fui para cá e pensei assim, tá, quais são as possibilidades do pretérito imperfeito? Então, a primeira possibilidade dele é uma ação inacabada no passado. A segunda possibilidade dele é uma ação duradoura. Quer dizer, uma coisa que não acontece pontualmente. O que é uma ação duradoura? Não ocorre. Vamos lá. Pedir a moça em casamento ou pedia a moça em casamento? Depende, você pode ter pedido uma vez só e você pode ter pedido todo dia para ouvir não um monte de vezes. Pedia a moça em casamento porque não aceitava ser rejeitado por ela. Então, insistia no pedido. Ah, então pedia, insistia. É uma ação duradoura. Fez mais de uma vez. Mas o normal é pedir a moça em casamento. Ela não aceitou, fui viver a minha vida e ser feliz assim mesmo, porque ninguém é obrigado a casar com ninguém, né? Então, ação duradoura no passado não ocorre pontualmente, ela é frequente no passado, é um passado frequentativo, também chamado de habitual. São nomes que as bancas usam, tá? Passado frequentativo e passado habitual. Uma outra coisa que o pretérito imperfeito pode indicar é uma ação imprecisa no tempo. Eu não sei qual que é o tempo, é vago. Vamos exemplificar isso aqui para você ter uma noção, tá? Uma ação inacabada no passado, eu falo assim, ó, lia o livro quando ela chegou. Eu parei de ler, né? É como se a ação fosse interrompida. Lia o livro quando ela chegou. Ah, então eu parei de ler, eu ainda não concluí a leitura. É uma ação inacabada, que ainda não está concluída. Ação duradoura no passado, ó. Lia Machado de Assis na adolescência. Quer dizer que eu li uma vez só ou eu li várias vezes? Eu li várias vezes, né? Era uma coisa constante. Eu comecei a ler Machado de Assis com um livro que se chama Miss Dollar. Muito legal, né? Até fala sobre o carnaval, aproveitando que a gente estava chegando aí. Fala sobre uma cachorrinha que chama Miss Dollar, mas ele tem todo um efeito ali do carnaval, das alegorias. Então, minha iniciação, mas que você gosta mais de Machado de Assis, gente? Eu não gosto. Eu amo alguns livros do Machado de Assis que são da fase mais realista dele, como Dom Casmurro, né, que eu acho que é bem bacana, mas eu prefiro Memórias Póstumas de Brás Cubas, disparadamente. Acho um livro muito melhor do que Dom Casmurro, até pelo tipo de drama e de literatura, e esse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é que inaugura o realismo no Brasil, então também tem essa perspectiva de inovação. Não sou tão fã das obras românticas do Machado de Assis, muito influenciadas ali pelo Vitor Hugo, mas são boas obras. Mas eu gosto mesmo do Machado de Assis contista e cronista. Então, apesar de gostar dos romances, eu gosto, sabe de quê? Papéis avulsos. Eu gosto dos textos mais breves do Machado de Assis. Eu acho muito bom. Então, assim, Papéis Avulsos eu diria que é meu livro favorito, assim. Então, e se fosse narrativa, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, sem dúvida. Uma narrativa mais longa, né? Então, lia Machado de Assis na adolescência, um processo que durou. Ah, Flávia, eu detesto Machado de Assis. Tranquilo, meu filho, a gente vive no mundo com as diferenças. Ninguém é obrigado a gostar da mesma coisa que o outro, não, né? Ação imprecisa, vaga no tempo, eu falo assim, ó, era uma vez uma linda moça. Então, esse era uma vez aí é uma ação imprecisa. E era tá aqui, ó. É uma forma de imperfeito. Que não queria se casar, tipo a Valente. Adoro esse filme.
vez, uma princesa que não queria se casar. Por quê? Porque ela percebeu que às vezes não valia a pena, né, gente? Era um investimento grande demais. Eu falava, mas você é casada, ama a vida de casado, mas não quer dizer que serve para todo mundo, não. Cada um tem a sua própria vida, né? Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Eu posso ter uma ação inacabada, uma ação duradoura no tempo e posso ter uma ação imprecisa. Com isso em mente, primeiro, eu já revisei quais são as cargas semânticas do pretérito imperfeito do indicativo, eu consigo ter uma noção melhor da nossa questão. O tempo verbal destacado indica. Aí fui lá olhar. O ocorrido é um fato permanente, ou pelo menos considerado que dessa forma. Enquanto eu crescia, Tiago, Eric e de Sá ouvia histórias de seu avô. Bom, é um fato permanente, você nunca para de o quê? Crescer, provavelmente você chegou na idade adulta e parou de crescer. Então, não é bem um fato permanente, tá? Então, isso aqui não. Era uma situação que ocorria regularmente no passado, mas em momentos distintos. Ó, até essa parte aqui, ó. Enquanto eu crescia, Tiago, Eric, de Sá ouvia. É simultaneidade, então não é em momentos distintos. Porque na questão a gente também tem o conector. Então, simultaneidade. Então, isso aqui, de jeito nenhum. A ação passada teve duração prolongada. Ó, quando eu falo enquanto eu crescia, é um processo, não aconteceu de um dia para a noite. Foi uma ação prolongada, que é isso aqui, ó. Ação duradoura, habitual. Então, a nossa resposta vai ser isso aqui. A ação passada teve uma duração prolongada. Então, enquanto eu crescia, ao longo de todo o meu crescimento, essa aqui é a lógica. Algo ocorreu no momento posterior ao atual. Posterior ao atual é tempo futuro, gente. Claro que não. Essa daqui era a mais absurda, né? Posterior diz respeito ao futuro. Então, ó, é uma situação que ocorria regularmente no passado. Isso aqui é verdadeiro, tá? Se falasse assim, é duradouro, regular, a mesma coisa. Isso aqui também. Só que o que distingue a letra B da letra C? Porque na letra B tá falando que essas duas ações de crescer e ouvir as histórias ocorriam em momentos distintos. E isso é falso, porque essas ações eram simultâneas. Então, nossa resposta, letra C, de continuar aí estudando até tomar posse. Depois eu tenho o seguinte, dadas as assertivas, e fui lá pensar nessas assertivas, já vi que era uma questão de lacuna. Os pronomes pessoais que preenchem corretamente os espaços são respectivamente. Pediram, já vou completar aqui com eles, né? Eles pediram para eu voltar imediatamente. Então, aqui, ó, para eu voltar, quem tá voltando? Eu. É um sujeito, e aí o eu é o pronome adequado para essa frase. Traga muitos presentes para mim. No fim da frase, traga muitos presentes para mim. Beleza? Agora vem a frase mais malvada, que é a número 3, quando eu tenho o seguinte: é difícil para mim falar em público. Porque o menino olha para cá, ó, vê um verbo e fala assim: o certo é eu. Essa frase está invertida, né, gente? Olha o que eu tenho. Falar em público, que é um sujeito oracional, é difícil para mim. Então, isso daqui é um sujeito oracional. E se a gente observar esse mim, ele está no fim da frase, só que eu tenho um deslocamento do sujeito. Falar em público é difícil para mim. Então, a frase está invertida. Então, houve uma inversão sintática, de modo que o pronome correto é mim. Entre ele e mim, já não há mais amor. Entra em mim, que depois de entre só se usa mim, a menos que haja um verbo e esse verbo esteja sendo conjugado pelo pronome. Porque aqui, ó, eu posso estar assim, ó, entre
Aqui, ó, entre ele estudar e eu trabalhar, então vai ter entre e vai ser eu. Ó. Há uma grande diferença. Então, entre ele estudar e eu trabalhar, há uma grande diferença, existe uma grande diferença. Então, nesse caso, vai ser eu. Por que vai ser eu? Porque esse pronome aqui é sujeito do infinitivo. Comprei um pacote turístico para eu viajar, sujeito do infinitivo. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: se eu decoro mal e porcamente antes de infinitivo só se usa eu, provavelmente eu vou tomar na tarraqueta. Porque eu tenho um caso de frase invertida em que o correto é mim. Então, por isso que a gente não pode ficar decorando muita coisa. A gente tem que, de fato, entender. O eu é um pronome pessoal do caso reto, ele funciona como sujeito. Nesta frase aqui, ele não é o sujeito, inclusive, é o verbo. Falar em público é difícil para mim. O que é difícil? Falar em público. Então, o que é? O que é difícil? Falar em público. Então, falar em público é difícil para mim, ok? Então, os pronomes pessoais que preenchem corretamente os espaços são eu, porque funciona como sujeito, eu, porque funciona como sujeito, me. E esse, o mais difícil era esse daqui, né? Ele está acontecendo porque existe uma inversão sintática na estrutura da frase. Ah, Flávia, então eu não posso decorar que depois, antes de verbo no infinitivo, sempre é mim? Sempre é um negócio muito complicado no português, porque depende da dinâmica da frase, depende de como eu construir esse enunciado, né, gente? Então, há situações em que a frase está invertida, em que eu não poderei usar o quê? Mim. Eu não poderei usar eu, na verdade. Aqui, ó, vamos lá, só revisar isso aqui, ó. Antes de infinitivo, aqui a gente está falando de eu versus mim num contexto bem específico, tá? Antes de infinitivo, verifique se a frase está ou não invertida. Então, você está observando isso aqui, tá? Então, a gente vai ter eu. Se o pronome desempenhar função de sujeito do infinitivo. Então, vamos dizer assim, ó. Pediu para eu resolver o problema. Quem vai resolver? Eu, tá vendo? Aqui, ó. Comprou um livro português complicado, para eu estudar melhor. Eu vou estudar. Então, comprou um livro para eu estudar melhor. Agora, eu posso ter uma outra situação, que aí vai ser caso de mim. Se o sujeito for representado por oração reduzida de infinitivo, que é quando a frase vai estar invertida.
invertida. Então, quando o sujeito for representado por oração reduzida de infinitivo invertida. Deixa eu botar outra cor, pra ficar mais bonitinho. Então, isso aqui. Ah, Flávia, aí como é que vai acontecer? Vamos lá. Aí eu vou falar assim, ó. Não é fácil para mim estudar isso. Olha o que acontece, gente. O sujeito é estudar isso. Estudar isso não é fácil para mim. A frase está o quê? Invertida. Vou colocar assim, ó. É necessário para mim aceitar os fatos da vida, inclusive esse. Aceitar os fatos da vida, isso aqui que é o sujeito, ó. Aceitar os fatos da vida é necessário para mim. Ô, Flávia, é comum que a gente tenha aqui estrutura com verbo de ligação? É comum. Não ficou claro para mim resolver o problema. Resolver o problema não ficou claro para mim. Então, é comum estrutura com verbo de ligação, que aí é uma marca, né? Beleza? Então, ó, mais um esqueminha antes de infinitivo, eu versus mim. Verifique se a frase está ou não o quê? Invertida. E a partir daí você trabalha para resolver a sua questão. Porque quando se trata de uma questão de eu e de mim, gente, vai ser muito comum isso aqui aparecer. Tem jeito. Vamos dizer assim, faz muito sentido você contemplar isso aqui na questão. Aí, ó. Então, nossa questão, letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda todo dia um pouquinho. Passemos, pois, para a próxima e já estamos na nossa reta final. Olha o que a gente vai ter. Leia o trecho a seguir. As pessoas passam a vida a observar o que não pode ser mudado. E, em função disso, sofrem desnecessariamente. Ai, gente, isso aqui é muito triste, hein? Não pode mudar e ainda fica ali sofrendo, com certeza. Aí vai ter que ir para terapia. É isso mesmo. Para a gente aceitar o que não pode ser mudado. Então, as pessoas passam a vida a observar. Vou começar olhando o nosso trecho. Esse as aqui é um artigo. Aí depois passam a vida. Esse aqui, ó, artigo também. A observar, preposição, tá antes de verbo. Que é um verbo, né? O que não pode ser mudado, o mais que, o trocado por o que? Aquilo. Isso aqui é um pronome demonstrativo. Então, observar aquilo que não pode ser mudado. E o que vai ser esse que? Pronome relativo. E, em função disso, sofrem desnecessariamente. Sobre o trecho acima, assinale a alternativa correta. O termo a, nas duas ocorrências, recebe a mesma classificação morfológica. Duas ocorrências, essas duas aqui, ó. Não é a mesma. Na primeira, ele é artigo e na segunda é preposição. Então, errado. Não, de jeito nenhum. O termo o é um artigo definido masculino, só que não. O com valor de aquilo é pronome o quê? Demonstrativo. E o que está depois dele é pronome relativo. Então, as pessoas passam a vida a observar aquilo que não pode ser mudado. Então, isso aqui, só que não. Pronome demonstrativo, né, gente? E aqui a gente já tem artigo e preposição. O termo desnecessariamente é um adjetivo com sentido de sem necessidade.
Bom, adjetivo não é não. O sentido sem necessidade a gente aceita, acolhe no coração, mas adjetivo ele não é não, ele é um advérbio. Então, sofrem desnecessariamente, sofrem sem necessidade, sofrem à toa. O sentido tá ok, mas ele é advérbio. Então, tem que olhar as duas coisas. Logo, errado. Na frase, há uma estrutura de passiva. Na hora que falou isso, gente, o que eu fiz? Eu olhei todas as formas verbais, ó. As pessoas passam a vida, não é passiva. Porque não tem se, não tem auxiliar de passiva, ser ou estar. A observar, também não é. O que não pode ser mudado, aqui é. Aqui, ó, pode ser mudado. Eu tenho o verbo ser, mais particípio, o que não pode ser mudado, o que não, elas não conseguem o quê? Mudar. Então, as coisas não podem ser mudadas, as pessoas não conseguem mudar essas coisas. Então, as coisas, sujeito paciente, aquilo que não pode ser mudado. Então, essa estrutura de passiva tem a ver com isso aqui, ó, o que não pode ser mudado. Esse é o auxiliar de passiva e o verbo principal da passiva. Então, essa daqui eu já coloquei um coração, gostei demais, mas eu preciso ler a outra. Seria possível colocar acento grave? Acento grave é o indicativo de crase. Então, quando eu falo acento grave, é o indicativo de crase. No A que antecede o verbo observar, gente, não ocorre crase antiverbo. Morri 10 vezes, claro que não. Aqui, ó, não ocorre crase antes de verbo, porque verbo não aceita artigo feminino. Então, não tem jeito de ocorrer crase. Amém, Senhor. Pelo menos eliminar as outras era fácil. Essa passiva aqui era mais desafiadora, mas também, se o aluno tivesse esse conhecimento das formas de passiva. Na hora que falou passiva, na minha cabeça eu já pensei em duas possibilidades. Eu falei assim, passiva, ou eu vou ter VTD ou VTDI mais o se, e esse se é partícula passivadora. Olhei, não tinha se, falei, isso aqui não é. Ou eu vou ter ser ou estar mais o que? Particípio. Aí eu achei ser mais particípio. Então, eu já tenho um modelo mental do que é a passiva. Logo, procurar a passiva ficou mais fácil, entenderam? Então, letra D de Deus ajuda menino que senta e estuda. E eu devo seguir com a nossa aulinha para a próxima questão. E você ainda está animadíssimo. Bora lá para mais uma questão. Leia o trecho a seguir. O guarda-chuva estava perto dela. Essa questão ela é chatinha, mas teve medo de pegá-lo. Sobre o trecho acima, assinale a alternativa correta. Bom, de novo, estou pedindo a correta. O plural de guarda-chuva é realizado do mesmo modo que o plural de guarda florestal. Só que não. Olha o que acontece. Aqui eu tenho plural de substantivo composto, eu tenho uma regra geral para substantivo composto, tá? É a regra geral que está sendo cobrada aqui. Essa regra geral, a gente brinca e fala que é a regra do SAM. Substantivos, adjetivos e numerais variam. Então, essa regra do SAM, ela vai falar o seguinte, substantivos, adjetivos e numerais variam, beleza? De guarda-roupa é verbo, mais chuva substantivo. Então, o plural de guarda-chuva é guarda, singular, chuvas. No caso de guarda florestal, esse guarda não é de guardar, é de policial. Então, eu tenho policial, substantivo, mais florestal, que é adjetivo. Substantivos, adjetivos e numerais variam, os dois variam. Guardas florestais. Guardas florestais. Então, o plural de guarda-chuva é realizado do mesmo modo que o plural de guarda florestal? Errado. E, gente, aí é que eu falo. Às vezes aparece uma questão de plural de composto, uma letra só, o menino erra e perde a vida, né? Perde
A sanidade, porque não deu conta de uma questão. Cai muito? Não. Cai pouco, mas eu já vi na FCC, já vi na VUNESP, em 2024 caiu na prova de fiscal do ISS de São Paulo, gente, uma questão de plural de composto. Então, aparece, muito não é terrorismo aqui não, muito não, mas contudo, entretanto, todavia, pode ser a questão da sua vida, né? A verdade é essa. Lo é um pronome oblíquo tônico. Essa é falsa. Esse lo é um pronome oblíquo átono. É uma variação de o, né? O, a, os, as. Então, é um pronome oblíquo átono e é uma variação da forma o. Então, essa estava errada, essa era mais fácil, que você poderia ter decorado, enfim. Bom, o termo dela completa o advérbio perto, sendo, portanto, um complemento nominal. Ah, Flávia, agora zoneou o negócio. Estava na análise sintática, no plural, aí foi para o pronome, agora colocou um negócio de análise. Estava na análise morfológica e foi para a análise sintática. É assim que a vida real acontece, na vida, né? Na vida real, você tem que trabalhar, estudar, pagar suas contas, ser feliz, fazer uma ginástica, amar os outros, ir à igreja. Na vida real é assim. E na vida das provas, cai tudo misturado também. Bom, gente, esta é a nossa resposta. Se você não tiver um grande conhecimento de análise sintática neste momento, não se preocupe. Eu quero só que você pense assim, ó. O guarda-chuva, sujeito, estava perto. É um advérbio mesmo, tá? Então, quer dizer que esse está não é verbo de ligação, é verbo que? Intransitivo. Porque aqui, ó, o guarda-chuva estava onde? Estava perto dela. O que está perto de alguma coisa. Então, aqui pede a preposição de, e esse termo que completa o advérbio é complemento nominal. Não tem problema se você ainda não estudou isso, mas eu vou puxar uma seta aqui para te dizer o seguinte. O complemento nominal, ele é um termo obrigatoriamente preposicionado, essa é a principal característica dele. E o que ele faz? Ele completa substantivo abstrato, que não é o caso hoje, mas poderia ser, cai muito. Abstrato. Adjetivo, que também não é o caso hoje, favorável ao projeto, tá vendo? Ou advérbio, que é o caso hoje. Então, ele está completando o advérbio. O que está perto de alguma coisa. Então, ó, o termo dela completa o advérbio perto, sendo, portanto, um complemento nominal. Verdadeiro. Opção número 2 era você fazer por eliminação. Por eliminação, você tinha que ter percebido também isso aqui, ó. Este verbo não é de ligação. O guarda-chuva estava perto dela. Perto dela é onde ele estava. Isso não é qualidade, característica do sujeito. Isso daqui é a posição que ele ocupa no espaço. Então, há um verbo de ligação? Não. E esse aqui, ó, transitivo direto, teve medo de pegá-lo. Outro verbo transitivo direto. Então, quando eu fui olhar todos os verbos, eu tenho verbo intransitivo, verbo transitivo direto e outro transitivo direto. Quer dizer, não era essa. Flávia, mas ainda tinha uma outra que era maldosa pra caramba. Olha aqui, ó. Teve medo. Medo é nome, gente. De pegá-lo. Quem tem medo de. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva. Um minuto. Completiva nominal. Bom, olha o que está falando aqui. A oração de pegá-lo é objetiva indireta, uma vez que apresenta preposição. Nem tudo que apresenta preposição na vida é objeto indireto, né, gente? Claro que não. Aqui, ó, o complemento nominal é um termo obrigatoriamente preposicionado. Então, há vários termos preposicionados na língua.
A preposição não é privativa do objeto indireto, não é. Então, há vários termos. No caso, a nossa oração é completiva nominal. Então, onde é que está falando que a oração objetiva indireta, ela é, na verdade, completiva nominal, porque medo é nome. Quem tem medo de alguma coisa. Eu estou completando o nome. Bom, e aí a nossa resposta a essa questão, que eu deixei por último porque era uma questão mais desafiadora mesmo, mas qual é o meu objetivo com esta questão? É mostrar para você que a vida não é simples e que não adianta a gente fazer apenas as questões mais básicas ao longo do nosso curso. A gente tem que buscar também as questões mais desafiadoras, que vão mobilizar vários conteúdos, como esta questão aqui, que trouxe vários conteúdos. Ó, você tinha que lembrar do pronome oblíquo. Ah, é átono, não é tônico. Você tinha que lembrar que o verbo não é de ligação porque não existe o quê? Predicativo. Você tinha que ter uma noção de classificação de orações. Você tinha que ter uma noção de complemento nominal. Você tinha que ter uma noção de plural de compostos. Então, essa foi uma questão bem legal que mobilizou vários conteúdos dentro da língua portuguesa. E aí, gente, a teoria está aqui para alicerçar a sua base. Então, se você tiver conhecimento teórico, você vai fazer uma questão dessa com facilidade. Não dá para fazer do nada, né? Tem que ter uma noção mesmo. E com isso, acabamos a nossa aulinha de hoje. Fizemos algumas questões, entendemos como a banda toca e vamos continuar estudando, porque afinal de contas, o resultado depende do nosso esforço. E na próxima aula eu volto maquiada, que aí vai ser um pouquinho melhor para vocês, mas enfim, não se apeguem a isso. Um abraço e a gente volta na próxima aula.